Evangelho de São João, o quarto Evangelho, ele destaca a sua fidelidade e seu significado na comunidade cristã. E é nesse ponto que nós vamos nos ater principalmente. De todas essas interpretações, podemos concluir pelo menos duas coisas. A primeira, Maria foi uma mulher simples do povo e solícita. E a segunda, Maria fez sua caminhada na surpresa e na obscuridade da fé. Primeiro ponto, então. Maria foi uma mulher simples do povo e solícita. Como é que nós podemos imaginar Maria? Embora os evangelhos nada digam sobre os pais de Miriam, nome provavelmente original de Maria. Segundo a tradição, os pais dela se chamavam Joaquim e Ana. São santos, né? O casal de santos, Joaquim e Ana. Isso é só a tradição deles. Viviam em Nazaré, um povoado pequeno, simples, povoado sem expressão. De Nazaré pode vir alguma coisa boa, comenta o Filipe, para o Bartolomeu. Ainda hoje lá em Nazaré se conserva um lugar chamado a Fonte da Virgem. Certamente ali ela comentaria com as outras mulheres os acontecimentos e os horrores de cada dia. A nossa imaginação tem que ser por aí, essa simplicidade. Contam os evangelhos que Maria estava prometida para ser esposa de um carpinteiro justo, honrado, que se chamava José. E talvez tivesse esse José emigrado da Judéia. Maria e José pertencem então ao povo humilde, de modo que quando seus contemporâneos veem que Jesus fala tão bem, se admiram. Mas não é esse o filho do carpinteiro e de Maria? Aquela mulher é sensível às necessidades dos outros. Sabendo, por exemplo, que sua parenta Isabel já está no 6º mês da gravidez, ela desloca-se para lhe dar assistência. Quando participava de uma festa de casamento, você sabe também dessa história, percebe que falta vinho e procura falar com Jesus para resolver o problema e impedir que os noivos fiquem envergonhados. Maria recebeu de Deus um favor singular na concepção e no nascimento de Jesus, sem dúvida. Movida pelo Espírito, entregou-se totalmente ao projeto de salvação, vivendo sua maternidade até as últimas consequências. Nos primeiros meses de gestação, a criança se configura física e psicologicamente por obra de sua mãe, que não só o alimenta com a própria vida, como também o torna centro dos seus pensamentos, dos seus afetos, dos seus cuidados. A mãe, ou que amolda misteriosamente a personalidade do seu filho. A frase do Evangelho é bem eloquente. Maria deu à luz o filho primogênito, envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, por não haver lugar na hospedaria. Nesse gesto está implícito o amor materno e a ternura que viveu aquela jovem mãe ao encontrar-se diante de seu filho. A experiência singular que Maria teve de Deus não diminuiu seu afeto materno, tornou ao contrário mais profundo, delicado e total. A segunda questão é essa. Maria fez uma caminhada na surpresa e na obscuridade da fé. É outro dado que a gente também tem que considerar. Os evangelhos da infância, portanto Lucas, sugerem que os inícios não foram fáceis. Conflito com José, pela gravidez inexplicável, a caminhada para Belém, no final já dessa gravidez, no lombo de um jumento,
mais ou menos 150 quilômetros longe. A perseguição do rei Herodes, a fuga do país durante a noite para defender o filho daquela perseguição. Não sei se os seus familiares entenderam a decisão de Jesus abandonar o seu ambiente e dedicar-se ao nosso reino. Chegou uma hora que Jesus saiu de casa. Certamente esse foi um momento de sofrimento para Maria. Os evangelistas querem deixar bem claro que Maria disse sim ao projeto de Deus, sendo, entre aspas, a pobre, inteiramente disponível à vontade divina. Isso, porém, não impede, até exige que vivesse sua entrega num processo histórico, marcado pela surpresa, o conflito, o sofrimento. Diante de comportamentos estranhos de Jesus, ficava perplexa, vacilava no seu íntimo. Deve ter sido uma mulher contemplativa da passagem de Deus pela história. O que será que está acontecendo? O que esse menino, por exemplo, no terceiro dia do meu encontro no templo, ele com 12 anos, você não sabia que eu e o pai estávamos preocupados contigo? Isso mostra a angústia dela. Em Lucas 2, nós vamos encontrar, Lucas acusa certo discurso de Maria quando o menino Jesus permanece no templo de Jerusalém, sem avisar os seus pais. E o transtorno deve ter sido terrível quando Maria veio saber que haviam prendido o seu filho e o tinham condenado por blasfêmia. Conforme a tradição evangélica, Maria permaneceu junto à cruz, de pé, junto a Jesus, abandonado por todos. A fé verdadeira se prova e amadurece nessa escuridão. E depois, a última notícia que nós temos de Maria, com certa garantia histórica, é aquilo que encontramos nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Ela permanecia em oração com a primeira comunidade cristã, suplicando a vinda do Espírito. Nada dizem nos escritos apostólicos sobre os últimos dias e sobre a morte de Maria. Segundo João 19, 27, o discípulo amado a acolhe em sua casa. Embora a intenção principal do evangelista seja mais teológica que histórica, talvez tenha vindo daí a tradição popular. Maria ficou com o discípulo amado. Depois nós vamos identificar com São João. Em Patmos, é uma cidade pequena, localidade que está na Turquia. E foi ali que ela terminou seus dias. Então, isso para dar uma rápida pincelada de como seria Maria, uma pessoa não muito diferente do que a gente encontra. O que a gente vê são figuras grandiosas de Maria. Essa que foi colocada na nossa mente, por exemplo, seria a tradução de uma realidade, não sei. Mas me parece que a gente não pode fugir muito desse lado humano de Maria. Talvez seja essa visão que temos de ter de Maria para poder também entender um detalhe. Eis aí, esse detalhe. A palavra que vocês pediram que desse a palavra para vocês. Vamos já ler o texto do Evangelho. Vamos a uma Semana Santa, olhar um pouquinho para trás. Vamos até uma cidadezinha do interior. O povo se junta para rezar na Semana Santa. Predomina aquele clima de sofrimento e de penitência. Em alguns lugares, na Terça-feira Santa, faz-se a procissão do encontro. De um lado, vem alguns trazendo Jesus que traz a cruz das costas. E de outro,
ele trazendo a mãe dolorosa, faz numa praça pública aquele encontro. Isso na terça-feira. Em outros lugares, por exemplo, na sexta-feira santa, tem o enterro de Jesus. Não sei se tem, mas se faz, se levam as costas em procissão. Lá na minha cidade, quando chegava a sexta-feira santa, era um verdadeiro martírio, vamos dizer assim, para nós moleques, que eu me lembro. Por quê? Às 9 horas da manhã da sexta-feira santa, a gente tinha que estar na igreja para escutar o sermão das 7 últimas palavras de Jesus. E durava 3 horas. A gente saía de lá meio-dia, e era o tempo de ir em casa comer pouquíssimo, porque se fazia jejum obrigatório, porque a mãe da gente obrigava a jejuar, não porque a gente queria, porque a mãe obrigava. E depois voltar para a igreja às 3 da tarde, não, para a última parte do ofício das trevas, que era a morte de Jesus. Assim, algo tenebroso, algo pavoroso. Então nós vemos aí mãe das dores, Cristo sofredor. Mas será que é esta a intenção que João, no quarto evangelho, quis dar para nós? E é isso aí que nós vamos ver. Nós vamos primeiro ler o texto. Alguém podia ler para mim o texto de João? Jesus e sua mãe. Junto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria de Magdala. Ao ver sua mãe junto dela, o discípulo que ele amava, Jesus disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde que aquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. Palavra da salvação. Vocês prestaram atenção que ela disse: mulher, eis aí teu filho. Jesus não disse: mãe, eis aí teu filho, disse: mulher. Lá em Caná da Galileia, ele vai dizer a mesma palavra da sua mãe. Mulher, o que ele tem a ver com isso? Qual é a intenção do evangelista ao querer colocar essa palavra em vez de colocar a palavra mãe? Se nós fôssemos continuar a leitura desse evangelho, vamos descobrir que João narra a morte e a ressurreição de Jesus como um único acontecimento, diferente dos outros. Morte e ressurreição, para João, é uma única coisa. Agora chegou a hora na qual Jesus vai ser glorificado e consumar a obra que o Pai lhe confiou, como o grão de trigo jogado na terra. Jesus morre para ressuscitar, termina a sua obra nesse mundo e ele volta para o Pai. Jesus é assassinado depois de um processo injusto que o leva à morte, mas em nenhum momento ele perde a dignidade de quem sabe que luta pela verdade e pelo bem. João faz questão em seu evangelho de diminuir a dimensão trágica que significou a morte de Jesus, tanto para Jesus quanto para os seus discípulos. Em Marcos, por exemplo, a última palavra de Jesus na cruz é um questionamento que brota do fundo da alma, um gesto derradeiro de fé diante do aparente fracasso. Meu Deus, por que me abandonaste? Qual é a última palavra de João? É uma expressão serena de entrega. Tudo está consumado, tudo foi feito. Termina aqui minha missão. Jesus morre, ressuscita. Jesus vai, o Espírito Santo vem. Em Lucas, por exemplo, nós encontramos 7 semanas entre a ressurreição e a vinda do Espírito Santo. Desde o dia de Páscoa até o domingo que vem, são 7 semanas. Da Páscoa, seguimos Lucas. João identifica a ressurreição de Jesus com a vinda do Paráclito. Ele põe como uma coisa só.
Quando Jesus morre, entrega o Espírito. Esse verbo de entregar tem um duplo sentido. Jesus não só dá o último sopro de vida, mas concede seu Espírito à comunidade. Entrega o seu Espírito. No domingo da ressurreição, quando entra na casa dos discípulos, ele lhes comunica a paz. Envia-os em missão, sopra sobre eles o Espírito. Em João é já no dia da ressurreição. A morte provoca nos discípulos tristeza, pois eles perderam a presença física de Jesus. Mas a ressurreição, a vida do Paráclito, lhes trarão uma alegria que ninguém será capaz de tirar. Como nós vimos na primeira leitura que foi feita aqui, leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. A vossa tristeza se converterá em alegria. E ainda faz uma comparação. Como uma mulher que está para a luz, chora, grita, berra, mas depois que vê a luz, aquela alegria toda. Ele faz essa comparação. Maria, a mãe de Jesus, que aparece no início da sua missão em Caná. O início da missão de Jesus em Caná é o primeiro sinal, segundo João. São 7 sinais. O primeiro é este, em Caná. Aparece em Caná, levando os seus discípulos a acreditarem nele. Volta de novo a cena. Desta vez, não é mais um sinal extraordinário. Não é mais uma transformação de água em vinho. Ao contrário, o momento da cruz desafia a fé dos discípulos. Maria está junto de Jesus, não somente como mãe sofredora, ela faz parte do pequeno grupo que perseverou, que não fugiu no momento da perseguição e da crucifixão de Jesus. Ela é a corajosa seguidora de Jesus, que permanece no seu amor. E junto com ela estão algumas mulheres discípulas. A irmã de Maria, Maria de Cleófas, Madalena. Novamente o evangelista valoriza a participação das mulheres na comunidade. A gente deveria talvez até que explorar mais esse aspecto. Porque João faz questão de destacá-las. Por que ele nomeia essas mulheres que estão lá? O gesto de manter de pé, estava de pé junto a sua mãe. Esse gesto é representado também nas iconografias. Esse gesto significa o quê? Persistência, constância, adesão. Jesus com Maria e as mulheres tem junto de si apenas um homem, o discípulo amado. Na tradição cristã se diz que ele é o jovem apóstolo e evangelista João. Ele está ali representando a comunidade cristã, o grupo daqueles que seguem os passos de Jesus, tornando-se mais que seus seguidores, são seus amigos. Hoje já não nos chamamos mais discretos, mas devidos, porque o amigo sabe tudo o que o seu, que o outro diz. Para o quarto evangelista, uma característica importante do cristão é a constância na fé, é a perseverança. Ser cristão é ser perseverante. Trata-se de um compromisso na vida que se prolonga no tempo, vencendo as crises. Ele usa um verbo forte, que não encontramos nos outros 3 evangelistas. O verbo é permanecer. Quando João põe nos lábios de Jesus a expressão permanecer em mim e eu nele, ou permanecer no meu amor, está expressando uma sintonia profunda do discípulo com o mestre, uma comunhão de mente e de coração. Esse é o sentido da analogia da videira, dos ramos. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês não permanecerem unidos a mim, vão ser cortados, podados, jogados fora, porque não vale nada.
porque sem mim vocês não têm frutos. Assim dirá também: se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Em outra ocasião ele diz: eu sou a verdade. Jesus assegura: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerão em vós. Então pedi o que quiserdes, e vos será dado. Na primeira carta de João, já não nos evangelhos, na primeira carta de João, o autor esclarece que não se trata de uma condição adquirida, mas sim uma atitude de vida constantemente renovada, que nos evangelhos encontramos como seguimento de Jesus, seguir Jesus. Quem diz que permanece em Deus deve pessoalmente caminhar como Jesus caminhou. Manter-se de pé junto da cruz expressa de maneira clássica a atitude do discípulo amigo de Jesus, de estar em sintonia com Ele, exercitando a fé nesse momento de crise, momento também de passagem para o Pai. Maria, as mulheres e o discípulo amado são os únicos que permanecem neste momento crucial. Permanecem com Jesus e em Jesus. Pois bem, é nesse cenário que se entende a força do encontro de Maria com o discípulo amado ao pé da cruz. O texto, interessante isso, o texto não visa resolver um problema de família. Ou seja, quem é que vai tomar conta daquela mãe viúva que agora perdeu filha? Não se trata disso. Nesse momento tão importante da cruz, o evangelista quer comunicar algo mais profundo. Ele deixa impresso na memória de todos os cristãos que Maria não é somente a mãe que concebeu, gestou, deu à luz, nutriu e educou Jesus. Novamente, como enganar? Ele a chama mulher. Seu lugar está bem além dos laços de sangue e das relações familiares. Por vontade de Jesus, Maria é adotada como mãe pela comunidade de todos os tempos. O discípulo amado, que representa a comunidade, recebe-a como mãe. Maria, então, é investida de uma nova missão: mãe. Mãe de todos, não apenas mãe de Jesus. Acolhe os membros da comunidade cristã como seus filhos. No início do quarto evangelho, quando João Batista encaminha seus discípulos a Jesus, as expressões são as mesmas utilizadas no relato da cruz. O verbo ver, o verbo dizer e eis. Eis é então, eis aí meu filho. E é também uma situação parecida. Os primeiros discípulos vão para a casa de Jesus e permanecem com ele. Vinde e vede. Mestre, onde moras? Vinde e vede. E aqui Maria é acolhida pelo discípulo amado. As duas cenas estão construídas com o mesmo gênero literário de apresentação solene que tem um certo caráter de revelação. Eis. Para João, o momento da morte de Jesus revela-se aparentemente contraditório. É um outro aspecto importante para a gente considerar. Na luta entre a luz e as trevas, a morte significa a hora das trevas. O momento em que o príncipe desse mundo, o pai da mentira, triunfa temporariamente, mas ao mesmo tempo ele está sendo julgado. Além disso, a fé dos discípulos vai ser provada no momento em que não há mais sinais. Eles estão tristes, pois Jesus não estará mais fisicamente na presença deles. Muitos descansaram. Mas a morte e a ressurreição é o momento no qual se constitui a comunidade da igreja. Jesus vai reunir todos os filhos de Deus dispersos. Este é um símbolo também
o sentido simbólico da cena que antecede esse relato de Maria e de Jesus e do apóstolo João junto da cruz. Os soldados tomam as roupas de Jesus e repartem em 4 partes. Por que João foi mexer com isso daí? O que ele queria? O que ele quis expressar? A dispersão. No entanto, mas a túnica permanece inteira. A igreja, a nova comunidade messiânica, será edificada em sua unidade a partir da cruz do Senhor. O discípulo representa a comunidade cristã, agraciada e escolhida por Jesus, para a qual ele dedica seu afeto e atenção. A comunidade recebe Maria como sua mãe. O evangelista diz: a partir daquela hora, o discípulo acolheu em sua casa. A palavra casa aqui não está bem traduzida. A palavra certa seria eidos, em grego, intimidade. Recebeu para ficar consigo, em sua intimidade, em sua familiaridade. João provavelmente não tinha nenhuma casa. Como mãe da comunidade, me parece contudo que é a mesma de Caná. A mãe Maria poderá, como em Caná, intervir junto ao filho. Não nos pedimos interceder por nós, e daí? Levará os seguidores e amigos de Jesus a fazer o que ele disser. Fazer o que ele disser. Possibilitará que novas gerações de cristãos, como os primeiros discípulos, creiam, acreditem em Jesus, vejam sua glória e se reúnem em torno dele. Essa é a missão de Maria. Não é explícita, a gente tem que tirar dos evangelhos. A cena de Maria junto da cruz foi interpretada de muitas maneiras no correr da história. Por isso que eu aludiram antes aí falando da Semana Santa. O desenvolvimento do culto da piedade e do dogma. Maria, por sua obediência radical a Deus, até a cruz seria a nova era. Chamada por Jesus de mulher, seria a mãe de todos os viventes definidos no Cristo, o novo Adão. Na devoção popular, fortalece-se a imagem de Maria como mãe das dores, que padece com o filho, inspirando os sofredores a enfrentar com coragem e persistência as cruzes da sua existência. Por conta da sua presença junto da cruz, Maria é chamada também de co-redentora. Vamos já explicar um pouquinho isso aqui. Co-redentora. Pois ela teria colaborado com Jesus para salvar a humanidade. Bem, esses títulos dados a Maria têm um uso simbólico e espiritual, mas devem ser modificados nos evangelhos. Por exemplo, redentora. A redenção de Cristo não veio somente por sua morte na cruz. Jesus salva pela sua vida, pela sua morte, pela sua ressurreição e pela infusão do Espírito que habita em nós. Então não é apenas Maria pela cruz. Daí que Maria não pode ser denominada de corredentora somente pelo fato de estar ao pé da cruz de Jesus. Cada homem e mulher que participa desse mistério da vida, morte, ressurreição do Senhor, pode ser considerado em sentido amplo como co-redentor. Não por mérito pessoal, lógico, mas por missão que o Senhor lhe confiou. A comunidade cristã, como coletividade, é também chamada a colaborar na redenção dos indivíduos, da sociedade, das culturas, do universo todo. Quando nos comprometemos com Jesus e a sua proposta, experimentamos inúmeras dificuldades, mas também grandes alegrias. Provamos o fracasso da cruz e a vitória da ressurreição. Nesse contexto, Maria nos inspira a celebrar a alegria do vinho novo, da
festa que começa com Jesus. Ela não é somente a mãe das dores na cruz, mas também a mãe da alegria em Caná. Caná e cruz estão se realizando ainda hoje. Nós somos os discípulos amados de Jesus. O Pai nos dá o mesmo amor com o qual amou Jesus. E nos presenteia Maria, mãe e guia, para nos ajudar a viver a vocação cristã no mundo. Por isso Jesus hoje também diz a cada um de nós: eis aí tua mãe. Eu queria que, para terminar, sentarmos também, se rezasse agora comigo. Maria, como é bom te chamar de mãe e receber-te como nossa educadora na fé. Tu recrias em nós as mesmas atitudes que criastes em Jesus, como o amor ao Pai, a disponibilidade ao reino e a sensibilidade aos pobres e pecadores. Obrigado, porque tu nos conduzes a Jesus, não guardando nada para ti. Tua primeira agraciada por Deus, bem amada, ilumina-nos para que sejamos discípulos amados do Senhor, seus servidores e amigos. Ensina-nos a perseverar na fé, a sustentar nosso seguimento a Jesus, persistindo nos fracassos e saboreando as vitórias. Mantém-nos de pé, como tu ficaste, participando da morte e ressurreição do Senhor. Amém. Está no santo nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso no amor, o Pai, e Filho e Espírito Santo. Muito obrigado e Deus tome de conta de tudo.